Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Deixa aberto, a gente vai ler. Só olha para cá um pouquinho, por favor. Eu tenho pregado lá em nossa igreja em Pindamonhangaba as cartas de Pedro. Comecei aqui, na primeira carta, primeiro capítulo. E se Deus der a graça, eu vou pregar até o final da segunda epístola de Pedro, aos domingos. E é uma carta fantástica, porque Pedro ele tem uma didática um pouco diferente de Paulo. Você vê que Paulo ele costuma trazer muita teologia, e depois então ele começa a aplicar a teologia. Pedro ele vai, não na contramão, mas ele faz um pouco diferente. Ele fala teologia e aplica, fala teologia e aplica. Eu particularmente prefiro esse estilo de pregação, como é o de Pedro, porque a gente de fato já vai vendo como que a gente usa a teologia em nossa vida. E é este o grande objetivo. De fato, ouvirmos a palavra de Deus e perguntarmos, como eu aplico isso em minha vida? Então é basicamente isso aqui que nós vamos ler. Mas vamos aí, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, deixando toda maldade, todo engano, fingimento, inveja e toda difamação, desejai o puro leite espiritual como bebês recém-nascidos, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação, se é que já provastes que o Senhor é bom. Até aí, olha para cá, por favor. Veja, Pedro, no capítulo 1, ele vem todo o capítulo 1 falando da importância de termos a esperança em Cristo. Ele escreve a peregrinos, pessoas que estavam sendo perseguidas, pessoas que de fato estavam perdendo suas casas, que não tinham para onde ir. E aquelas pessoas, mesmo sofrendo perseguição, Pedro vem e diz, coloquem a esperança de vocês em Cristo. Porque ainda que o mundo seja difícil, nos persiga, ainda que passemos por momentos e muitos momentos de dificuldade, a nossa esperança sempre deve estar em Cristo. Isso aí serve não apenas para aquelas pessoas, mas para todas as épocas, inclusive para nós. Vivemos em um mundo de perseguição, onde cristãos não são bem vistos, onde as pessoas nos colocam para fora daquilo que é do diálogo popular. Mas aí Pedro vem e diz, independente da circunstância, coloquem a esperança de vocês sempre em Cristo. E ele disse que essas pessoas, mesmo sendo peregrinas, vivendo em um mundo contrário aos princípios de Deus, elas deveriam manter um padrão de santidade, de reverência e de amor para com os outros. Santidade em relação a Deus, no sentido de se afastarem de tudo aquilo que é pecaminoso. Reverência para com o Senhor, temor diante dele, porque, como diz a Escritura, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra. Então, por mais que possamos esconder do pastor, da esposa, do marido, do pai e da mãe, os olhos do Senhor estão sobre nós. E não somente isso, ele vai dizer que a igreja, a comunidade, ela deve viver em amor fraternal, amor entre irmãos. E convenhamos, sabemos que isso não é fácil. Quem dera tivéssemos uma igreja só de anjos. Mas há pessoas que são difíceis, outras que são mais difíceis. Às vezes é você essa pessoa difícil, né? O que a Escritura vai dizer é, vivam em amor. Esses dias eu explicando essa passagem para os meus filhos, e eu dizia isso a eles. Olha, aquelas pessoas que são mais difíceis, essas devem ser o principal alvo do nosso amor. Portanto, é aquele fulaninho, aquela irmãzinha, aquele amiguinho que talvez seja difícil, travesso. É isso que você deve exercitar, amar mais. E é basicamente isso aqui que Pedro vai dizendo. E no versículo 17 do capítulo 1, ele vai nos lembrar o seguinte. O Deus que é Pai é o Deus que nos julga. Ou seja, nós temos um Deus que é Pai, que cuida de nós, e não podemos esquecer de forma alguma que esse Deus que é Pai, que nos ama, é o mesmo Deus que nos julga. Agora então Pedro, no capítulo 2, ele vai começar a falar sobre crescimento espiritual. Como que eu e você, como cristãos, amadurecemos na fé? Isso aqui é algo fundamental para a igreja, porque precisamos, como filhos e filhas de Deus, amadurecermos, crescermos, não apenas em idade cronológica, não ficarmos apenas velhos, com cabelos brancos, mas devemos crescer e amadurecer espiritualmente. Por isso, 2 verbos que ele usa aqui logo no início do capítulo 2 são fantásticos. Deixai e desejai. Deixe aquilo que é pecaminoso, aquilo que é mal, e deseje aquilo que é bom. E é basicamente sobre esses 2 princípios aqui que eu vou discorrer nesta manhã. Então, o primeiro princípio é o seguinte, é simples. O primeiro princípio é o seguinte, abandone o pecado. Versículo 1, acompanhe comigo novamente, por favor. Portanto, deixando toda maldade, engano, fingimento, inveja e toda difamação. Pedro, ele escreve a cristãos perseguidos, e ainda assim ele diz a esses homens e mulheres, vocês serão tentados pelo mundo porque o mundo é corrupto,
porque o mundo é invejoso, porque o mundo é maligno, mas ainda assim vocês devem deixar essas coisas de lado. Maldade, inveja, difamação, murmuração. Portanto, deixando. Na versão revista e atualizada, vai dizer despojando, e ali o verbo, de fato, despojar, ele traz a ideia de tirar deliberadamente aquilo que está sujo, como se fosse uma roupa suja. Você chega do trabalho o dia inteiro, trabalhando com um mecânico, numa fábrica, suado. Então ele vai dizer, despojando, ou seja, tirando deliberadamente essa roupa suja, e o verbo aqui ele denota uma ação decisiva e contínua, de sempre deixar, ou seja, deixe de lado o quê? Toda maldade, engano, fingimento, inveja e difamação. O que seria isso? Primeiro, né? Aqui é um ato intencional. Você percebeu que Pedro não diz assim? Orem para que Deus tire do coração de vocês a inveja. Ore para que Deus tire do coração de vocês a maldade. Não, deixe. Deixe. Não é algo que você ora e Deus vai tirar. Não, é algo que você e eu devemos praticar, devemos mudar. E Pedro, ele lista esses pecados aqui, porque ele sabe que esses pecados, eles fazem um mal danado para cada um de nós, fazem um mal para a comunidade e para qualquer relacionamento. Por isso eles devem ser despidos, abandonados, senão não há crescimento. E Pedro ele vai falar que esses pecados de fato atrapalham a caminhada cristã. Se você não deixa essas coisas de lado, dificilmente você vai ser alguém maduro espiritualmente falando. E ele começa dizendo aqui, né, toda maldade, deixe toda maldade. Literalmente aqui ele fala do desejo de fazer o mal. Aquela maldade que está no coração de todo ser humano. E ele começa pela maldade porque ele sabe que ela, na verdade, é a mãe de todos os outros pecados. Sabe aquelas pessoas que sabem que é algo errado, mas mesmo assim, vai e faz. Ele diz, deixe de lado. Todos os pecados decorrem disso daqui. E não só isso, ele vai adiante. Não apenas a maldade, todo engano. Engano aqui é no sentido de fingimento. Pessoas dissimuladas. Ou seja, não seja alguém dissimulado. Na versão Almeida Revista Atualizada, ele vai dizer todo dolo. Dolo é aquilo que é intencional. Você faz propositalmente. Deixe de lado. Aí então Pedro começa a apertar um pouquinho mais. Ele diz, não apenas isso, não apenas a maldade, não apenas o engano, mas todo fingimento. Talvez na sua versão isso seja hipocrisia, que são sinônimos. Pedro usa essa palavra derivada dos teatros gregos, onde atores representavam aquilo que não eram. Porque é isso que um ator faz. Ele faz uma representação de alguma pessoa, de algum personagem. Então Pedro diz, assim como esses homens representavam alguém que eles não eram, assim vocês devem deixar de lado, tentar parecer com aquilo que vocês não são. E quero um exemplo contemporâneo que vai explicar de forma magnífica o que é a hipocrisia e o fingimento hoje em dia. Rede social. Você percebeu que rede social é a terra da hipocrisia? É impressionante como que pessoas passam uma vida que eu vejo e ele fala, gente, não é possível que isso aqui exista. Os casamentos são sempre maravilhosos. Os casais são sempre apaixonados. Daí tá lá, apaixonado por você como há 20 anos. Eu digo, além de ser hipócrita, é mentiroso. Não tem a possibilidade de você... Olha, eu estou há 25 anos com a minha esposa. A gente sabe, quem já foi apaixonado aqui sabe, né? Você põe a mão assim, dá a mão. Tem um negócio na gente. Só que faz 25 anos que eu estou com a mesma esposa. Você acha que eu tenho isso hoje? Não, hoje eu tenho vontade de apertar. As coisas mudam. Só que na rede social é a terra da hipocrisia. Casais sempre apaixonados, os filhos sempre perfeitos. Às vezes eu vejo alguma rede social assim, apesar que essas 2 semanas eu estou dando meio que, né, colocando de lado, mas eu fico vendo, falei, gente, essas pessoas não têm filhos, elas têm anjos. Aqui em casa tem uma coisa errada. Não é possível. Eu vejo lá as crianças sentando, estudando, se dedicando, eu fico vendo, falei, gente, tem uma coisa errada comigo, não é possível. E esses dias eu estava visitando uma família lá em Pinda, e a irmã disse assim, bem, pastor, tem alguma coisa em que seus filhos são bons? Eu falei, óbvio que tem. Você está falando de filho de pastor, minha filha? Lógico que tem. Bom em preguiça. Os 5. É uma preguiça que, Deus do céu. Brinca. Daí você fala, pega o caderno para estudar.
se arrastando. Eu digo, todos são assim, vieram com o mesmo DNA. Por isso que eu fico vendo essas pessoas, olha, só tem Albert Einstein em casa. Eu falei, nossa Deus. É a terra da hipocrisia. E Pedro está dizendo, deixe de lado. Não tente parecer aquilo que você não é. Pode ver, rede social é sempre todo mundo viajando. A casa está sempre limpa. Eu não sei se o pastor Anderson tem o hábito de fazer isso daqui. Eu às vezes lá em Pinda, a maioria das visitas eu marco. Só que às vezes eu vou meio que em cima da hora, né? Eu aviso 5 minutos antes. Aí você testa se a irmã limpa a casa mesmo ou não. Irmão, você está em casa? Estou 5 minutos, eu estou aí. Esse dia eu disse isso para o irmão, eu só ouvi ele falando assim para a esposa, arruma rapidinho, o pastor está vindo. Ele esqueceu de se ligar, acho que ficou tão nervoso. Arruma. Então, devemos de fato deixar de lado a hipocrisia, essa vida que não é real. Pedro ordena, deixe de lado o fingimento, a hipocrisia, deixe as máscaras de lado, pare de tentar parecer o que você não é, de causar uma impressão nos outros que você não é, seja de intelectual, seja de santidade, seja de bondade, porque às vezes é pura hipocrisia. E que é algo que exemplifica biblicamente isso melhor do que os fariseus? Assim eram os fariseus. Por fora eram sepulcros caiados, como diz a Escritura, por fora bonito, mas por dentro podre. Então devemos de fato abandonar isso daí. Mas não só isso. Pedro diz, depois de abandonar o fingimento, a hipocrisia, abandonem também a inveja. Sei, óbvio, né? Que isso não é o problema de vocês. Então, vamos para o próximo. Claro que não, né, gente? Claro que não. Esse é o problema de todos nós aqui. Por que você acha que Pedro diz que vocês devem deixar de lado a inveja? Porque a inveja, de fato, ela destrói qualquer relacionamento. Familiar, na igreja, no trabalho. A inveja é destruidora. Por isso que, se nós não aprendemos a deixar de lado esse sentimento, isso pode, na verdade, acabar até com a unidade da própria igreja. Guerrinhas de ego. E sabemos que tem. Né? Eu vejo aqui, né? Eu lembro da igreja desde o começo, daí hoje eu vejo bastante irmãos cantando, tocando, assim como em Pinda, assim como em Guará. E a gente que é pastor, a gente por vezes tem que lidar com a guerra de ego dos irmãos do louvor, porque às vezes um quer cantar mais que o outro, um quer aparecer mais que o outro, um fica chateado porque colocou um e não colocou o outro. E se a gente for honesto, a gente vai ver, gente, que ego. Isso em todas as áreas da igreja. Isso na família. Portanto, Pedro diz, vocês devem se despojar da inveja. E o que é inveja? É você querer ocupar o lugar que o outro possui ou querer ter aquilo que o outro tem. Pedro diz, parem. Deixem isso de lado. Inveja é o ciúme ou o ressentimento do sucesso do outro. Por que por vezes nós ficamos furiosos, ainda que não demonstremos, quando o outro avança? Isso tem nome, inveja. Quando você não aprende a se alegrar com a vitória do outro irmão, isso tem nome. É inveja que está começando a te corroer por dentro. Não se alegrar com a inveja dos outros, com o sucesso dos outros. Por isso que o problema do invejoso não é apenas que ele deseja o que é do outro. É que pelo fato de desejar aquilo que é do outro, na maioria das vezes ele não vai ser grato com aquilo que ele tem. E o ingrato nunca vai ser feliz. Nunca tá bom. O carro nunca é o suficiente. A casa nunca é o suficiente. As roupas não é o suficiente. O salário nunca é o suficiente. Por quê? Porque na maioria das vezes ele está se comparando com o outro. E Pedro diz, pare com isso. É tão certo que nós temos um mandamento em Romanos 12, quando Paulo vai dizer assim, alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. E convenhamos, o que é mais fácil? É se alegrar com aquele que está alegre ou chorar com o que chora? Óbvio que é chorar. Você vai a um velório, você não tem tantas dificuldades em se compadecer daquela pessoa que perdeu um ente querido. Você não vê pessoas com inveja de quem perdeu a mãe. Você já viu alguém assim? A pessoa está lá enterrando a mãe. E a pessoa está por dentro, ai Deus, por que você não levou a minha também? Podia ser minha mãe, meu pai, meu irmão. Levava todo mundo. Você viu alguém assim? É loucura. Não existe esse tipo de inveja. E quando o outro prospera, avança, consegue uma promoção, aí a gente é testado. Imagina o seguinte. Imagina que você está lá ensinando o seu filho arduamente a vida inteira,
estudando, sentando, conversando, explicando, pagando para ele os melhores materiais, de fato, para ele, vamos colocar que ele queira fazer no vestibular. Aí seu filho tenta uma vez, não consegue, tenta outra, não consegue, tenta outra, não consegue. Aí o filho do seu vizinho, o ímpio, faz aquele concurso que seu filho sonha em passar e de primeira passa. E o seu vizinho vem e você diz, olha, domingo nós vamos fazer um almoço lá na minha casa, comemorando meu filho ter passado em concurso tal. Você vem? Como que você vai? Não dá, né? Você já pensa na desculpa. Eu queria ir, mas não vai dar, porque gripaloei. Você já coloca uma gripe lá no futuro. O ser humano, ele é assim. Ele tem uma dificuldade enorme em se alegrar com aqueles que se alegram. Por isso que a inveja, ela destrói relacionamentos. Destrói amizades. Ela pode acabar até com a igreja. Inveja, eu falo por experiência própria, é o pecado menos confessado na igreja. Eu sou pastor ordenado, já vão fazer 10 anos esse ano. Mas estou na igreja mesmo, é quase 20. Eu não me lembro até hoje, em todo esse tempo, seja liderando pequeno grupo ou liderando igreja, de um abençoado sequer, uma abençoada sequer, chegar em mim, pastor, ora por mim. O que você tem? Inveja. Nunca. Já falaram para mim de inveja, pastor, estão com inveja de mim. Já percebeu que a maioria das campanhas da inveja é em relação ao que as pessoas têm de você e não você tem das pessoas? A campanha da quebra de inveja. Daí você está lá participando. O que você tem? Você não tem nada. Você tem um Chevette. Mas acho que todo mundo te inveja. Nada contra o Chevette, tá, gente? Não sei se alguém aqui tem. Nada contra, é só uma expressão. O Fusca. Nada. Renault, tá, gente? Falado. Nada contra. Mas esse é o problema. O ser humano, ele por si só, ele é invejoso. E Pedro vem e diz, esse sentimento, primeiro você precisa assumir e depois lutar para que você de fato o abandone. Eu acredito que uma das formas de se vencer a inveja, sabe como é? É você de fato orar para que Deus abençoe ainda mais aquela pessoa que você está invejando. Aí você vê o fulano foi promovido. Daí você está, nossa, eu precisando de dinheiro para comprar tal coisa, o fulano é promovido. Ore por ele. Deus abençoe ainda mais, que venham muitas e muitas mais promoções, que o salário dele dobre, triplique, que a vida dele avance, que ele compre. É difícil fazer essa oração. Mas é uma das formas que de fato nós temos de vencer a inveja. Portanto, eu e você devemos nos alegrar quando irmãos de nosso meio avançam, abrem empresas, abrem negócios e começam a prosperar. Que a Bíblia diz, se alegre com essas pessoas. Mas Pedro diz, difamação. Não apenas isso. Fingimento, hipocrisia, inveja e difamação. Por que você devemos abandonar a difamação? A difamação, de fato, é a calúnia. É a crítica destrutiva. É o falar mal do outro simplesmente por falar. Infelizmente, esse é o esporte preferido de muitos. Queria dizer que na igreja é diferente, mas infelizmente não é. Precisamos aprender isso daqui também. É aquela fofoca que só prejudica a reputação do outro. Sabe? Onde se está reunido, seja em uma comunhão, em algum lugar, na casa de alguém, e não tem assunto para falar. Já que não tem nada para falar, vamos falar mal do fulano, da ciclana, da irmã metida, do filho do outro que parece um pestinha na igreja. Então começa a se falar. Infelizmente, como eu disse, esse é o esporte preferido de muitos cristãos. E se formos honestos, veremos que todos caem nisso aqui. Somos tentados constantemente, por isso Pedro vem e diz, deixe toda a difamação. Ou seja, converteu o coração, a língua também deve se converter. Aprenda a não ficar falando mal do outro, principalmente quando aquele outro não está perto. Ou seja, eu acredito que com base nisso nós podemos ter algumas atitudes práticas que de fato melhoram o nosso relacionamento como igreja e nos faz crescer como cristãos. Imagine que você esteja num grupo, acabou aqui, vai ter o almoço depois, glória, né, que tem almoço, primeiro domingo do mês. Vai ter o almoço depois, ou em qualquer lugar, tá aquele grupinho ali falando mal de uma determinada pessoa. Nossa, você viu a Tati? Só porque fez luz no cabelo, agora pensa que é o mais bonito daí. É só ilustração, tá, gente? Em vez de estar falando isso, você chegou num grupo que as pessoas estejam falando isso, não participe. Não fique ali. Se retire.
Nem ouça. Eu sei que muitas às vezes são fofoqueiros passivos. O que seria fofoqueiro passivo? É aquele um que não fica falando mal dos outros. Ah, mas qualquer um que quer falar mal de alguém, ela aluga o ouvido. Já ouviu aquele ditado? Quem cala consente? Você faz parte. Não ouça. Não fique ali ouvindo alguém falar mal de outro. Porque é só você analisar de forma lógica. Se eu estou aqui, estou ouvindo fulano aqui, ó. Então o Manuel falando mal do Otávio. Ilustração. Eu estou aqui, Manuel, nossa, você viu o Otávio? Pelo amor, toda vez que vai tocar violão, é ruim, desafina, perde o tempo. Oh, Jesus amado. Não sei se é verdade, né? Que soltei isso aqui. Se nós fosse pentecostal, né? Fala Deus, o Manuel já dá um grito ali já. É ilustração, gente, pelo amor de Deus, hein? Aí. Se eu estou aqui, eu estou ouvindo o Manuel falar mal do Otávio, eu sei. A partir do momento que o Otávio sair e ele estiver com outro irmão, ele vai falar mal de mim. Então você não deve compactuar com pessoas que de fato fazem isso. Na verdade, nós deveríamos agir como pacificadores. Como assim? Você viu que tem, olha, fulano está falando do outro irmão. O que você faz? Talvez, ao invés de se retirar, você pode falar para esse irmão, fulano, ele nem está aqui. Você acha que convém falar mal dele? Se você está com um problema com o irmão, eu vou ligar aqui para ele, vamos lá na casa dele, a gente conversa. Se você tem um problema com ele, vamos resolver. Porque a comunidade, de fato, a igreja, ela deve funcionar desta forma. Essas coisas devem ser resolvidas e não colocadas para debaixo do tapete. Se o fulano está falando mal, não, vamos lá resolver. Você está chateado com ele? Você falar para mim não adianta. Vamos falar com o irmão. É assim que nós vemos a Escritura e eu acredito que é assim que nós devemos agir. Pedro, portanto, ele lista esses pecados aqui porque ele sabe que esses pecados, eles minam a igreja. Eles minam relacionamentos. Portanto, eu e você fomos chamados para promover reconciliação. E John MacArthur, ele vai dizer assim, esses pecados, em relação a esse texto, esses pecados são mortais para o crescimento espiritual. Pedro começa aí, porque não se pode crescer enquanto se abriga venenos na alma. Muitos cristãos não amadurecem espiritualmente por conta de pecado relacional não confessado. Devemos lembrar que o Evangelho ele tem o poder para salvar, mas também ele tem o poder para nos transformar em pessoas maduras e melhores. Mark Lloyd Jones, a respeito desse texto, ele vai dizer, a santidade não começa no culto público, mas na renúncia diária aos desejos carnais que minam a alma. Portanto, se você quer de fato crescer espiritualmente, ser alguém mais maduro, a primeira coisa que você deve fazer é se despojar, tirar, renunciar esses pecados aqui ao qual Pedro lista. E segundo princípio e último para encerrar, eu já ia falar, põe ali, esqueci que eu não mandei. Segundo princípio, alimente-se da palavra de Deus. Acompanhe comigo novamente, por favor, versículo 2 e versículo 3. Desejai o puro leite espiritual, como bebês recém-nascidos, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação, se é que já provastes que o Senhor é bom. Veja, queridos, Pedro ele começa falando sobre aquilo que devemos rejeitar, e agora ele vai falar sobre aquilo que nós devemos assimilar, desejar, como algo extremamente necessário para a nossa vida. Ele vai dizer, como a bebês recém-nascidos que desejam leite. Você sabe, bebês, via de regra, são esfomeados. Bebês não costumam fazer refeições, mamar 2 vezes por semana, quarta e domingo, é isso? Óbvio que não. Pelo menos 8 vezes ao dia. Essa é a regra, de 3 em 3 horas. Mas alguns, você sabe, né? Ainda mais você tem moleque via de regra é mais esfomeado, né? É o dia inteiro que quer mamar. Aí Pedro vai usar essa analogia para dizer, olha, assim como bebês recém-nascidos desejam o leite, assim vocês devem desejar o leite espiritual, fazendo uso dessa analogia que é um imperativo, né? Desejar, ou seja, é uma ordem. E é interessante que a palavra leite espiritual aqui é lógico com gala, de onde vem a palavra logos. Pedro está falando, assim como o bebê deseja o leite, que é fundamental para a sua existência, assim vocês devem desejar a palavra. Crescer, buscá-la cada dia mais, devemos ter esse desejo ardente em nosso coração pela palavra de Deus. Porque depois que fomos salvos, regenerados, devemos andar em santidade, em reverência, como ele diz no capítulo aqui primeiro, em amor fraternal, mas não apenas isso, ele diz, vocês devem prosseguir
prosseguir para que vocês cresçam. Cresçam no conhecimento da palavra do Senhor e assim vocês possam também amadurecer. E hoje em dia, irmãos, há inúmeros métodos de estudo, de leitura da Bíblia. Você não tem desculpa. Ai, pastor, eu não gosto de ler. Mentiroso. Você deve ler. É um hábito que você deve exercitar. Porque quando você vai fazendo, você pega o gosto. Ainda que você não tenha prazer, mas são hábitos que são fundamentais na vida. Como assim um crente, onde Deus se revela através de um livro, ele não gosta de ler? Eu sei que tem hábito que não é bom. Por exemplo, eu não conheço alguém que tenha prazer em escovar os dentes. Você já viu alguém que escova o dente e fala assim, vou escovar de novo. Não, a gente escova por quê? É o hábito, porque senão fede, faz mal. O hábito ele é construído. Em relação à palavra é a mesma coisa. Eu e você devemos ter o hábito de buscá-la constantemente. Como eu disse, há inúmeros métodos de leitura e de devocional. Não há desculpa para não crescer. Pastor, eu não tenho tempo. Aí você está mentindo também. Como assim? 24 horas no dia você não consegue tirar 15 minutos para ler de 2 a 3 capítulos da Bíblia por dia? Depois não sabe por que não avança. E espiritualmente, quem é bom em dar desculpa não é bom em nada. Então, se você fica procurando desculpas para não crescer espiritualmente, você não vai avançar em área nenhuma da sua vida. Aprenda a parar e dar desculpas. Eu, sinceramente, eu fico triste, porque às vezes eu converso com alguns irmãos, tem lá 5 anos de igreja, chutando alto já, 5 anos de igreja, e nunca leram a Bíblia inteira. 5 anos. Fica só com aquilo que é falado no culto. Não tem um mínimo interesse de ir lá. Não, deixa eu ler aqui. Se você ler, meu Deus, 2 capítulos por dia. 2. Em 1 ano e 3 meses, você lê a Bíblia toda. Agora pessoas estão há anos na igreja. Aí se o pastor vem e fala assim, por favor, abra uma Bíblia comigo lá no livro de José. Ele fica procurando o livro de José. Ele não sabe que não existe. Falta desejo por aquilo que é correto. Pedro, ele fala não só da constância que nós devemos ter pelo alimento, mas ele fala da qualidade, porque não é isso que ele fala no versículo 2? Desejai o puro leite espiritual. Assim como o leite materno ele tem as suas fases, acho que é colostro, né, que chama aquele primeiro leite ali, que é fundamental para o bebê, depois o leite materno. Às vezes algumas mães não conseguem dar de mamada, coloca a fórmula, depois vem o ninho, o nestrogênio, depois vai para o puércolis, né? Está quebrado, você usa esse daí. Lá no supermercado perto de casa vende o Hércules. Eu pensei, deve ser um leite forte, né? Nossa, só água o negócio. É contraditório, né, com o nome. E cada um, ele serve para uma parte. E Pedro vem e diz, não, vocês devem desejar não apenas o leite, mas aquilo que é bom. Ou seja, espiritualmente falando, há diferenças. Se você acostuma a vida inteira a se alimentar de sermões rasos, fracos e superficiais, que não te confrontam, que não mostram o seu pecado, você não vai avançar espiritualmente. Você precisa, de fato, se alimentar de toda a palavra de Deus e de palavras que, de fato, por vezes nos confrontam. Se você não exercitar, priorizar, ouvir um bom sermão expositivo e ficar nessa besteirinha de assistir todo dia Café com Deus Pai e David Leonardo, esquece. Você nunca vai amadurecer espiritualmente. O crente que se alimenta de qualquer pregador, de qualquer pregação, pastores rasos, hereges, esses não apenas serão sustentados, mas serão problemas. E você precisamos nos alimentar do puro leite não falsificado, como diz a Escritura. Ou seja, fuja de falsificações teológicas, de pseudos pregadores. Você só vai crescer espiritualmente, de fato, quando você aprender a consumir aquilo que é sólido. A palavra de Deus. É assim que avançamos. É interessante que no finalzinho do versículo 2 aqui, já estou encerrando, vai dizer assim, né? Versículo 2. Desejai por o leite espiritual, com bebês recém-nascidos, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação. Se é que já provastes que o Senhor é bom. Versículo 3 aqui, ele foi um pouco mal traduzido, né? Se é que já provaram que o Senhor é bom, dá a entender aí como se fosse uma dúvida, né? Será que o Senhor é bom? Mas, na verdade, o certo seria já, né? Já que provaste que o Senhor é bom. Esse se aqui, ele tem o mesmo valor daquilo que Paulo vai dizer lá em Romanos. Lembra quando Paulo vai dizer assim lá em Romanos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele não está dizendo, né? Será que Deus é por nós? Não, nós temos a certeza que Deus é por nós. Ou seja, já que Deus é por nós, quem será contra nós? É a mesma coisa aqui. Com bebês recém-nascidos, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação, já que provastes que o Senhor é bom. Portanto, irmão, só há uma forma de crescer espiritualmente. É você, de fato, se despojar
se abdicar daquilo que é mal, desses pecados ao qual Pedro lista aqui: maldade, engano, fingimento, inveja, difamação. Se abdicar dessas coisas e se alimentar daquilo que é bom. O amadurecimento do cristão, ele só vem através dessas coisas. É assim que você vai aprender a se fortalecer na hora da dificuldade. Porque tribulações e angústias vêm sobre todos. Aí é numa hora desta que nós de fato veremos o quão maduros somos. O quão edificados estamos na palavra de Deus. Se você não está firmado e alicerçado, de fato bem embasado na palavra, a primeira crise no casamento, você quer voltar para casa da mamãe. O primeiro problema na família, você quer desistir da fé. Primeira vez que você é mandado embora, pronto. Deus não serve para mais nada e Deus não existe. Por isso aí você devemos amadurecer, nos fortalecer, justamente para as horas de adversidade. Portanto, leia a Escritura diariamente. Se banqueteie diariamente disto que você tem na sua casa. É a palavra de Deus que você deve constantemente se alimentar dela. Para encerrar, eu vi um pastor dizendo isso uma vez, eu achei muito interessante. Ele disse que, é um pastor que eu conheço, né? Ele falou que foi uma história verídica mesmo. Ele foi visitar um casal e ele está lá tomando um cafezinho lá com a família e a esposa trouxe, acho que uma xícara, alguma coisa que ela tinha ganhado, não sei de onde, que vinha com uma colherzinha especial. Ó, pastor, isso aqui eu vou pôr pro senhor. Nunca deixei ninguém tomar café aqui. O senhor, como estava em minha casa, que eu vou deixar. Colocou a colherzinha lá e tal. E ela gostava muito daquela xícara, daquela colherzinha. Aí, então, depois que acabou, o pastor falou assim: irmã, traz a Bíblia lá, eu vou ler uma passagem aqui, a gente ora que eu preciso ir embora, né? Tem outras visitas a fazer. E o pastor leu a Bíblia, orou e foi embora. Aí passou uma semana, a moça percebeu que a colherzinha tinha sumido. E ela falou: não é possível, o pastor veio aqui em casa e deu o cambal na colherzinha, que eu falei que era muito especial, né? Deu um mês e ela com aquela angústia. Gente, só veio ele aqui em casa. Não é possível que o pastor pegou. Deu 6 meses, a irmã amargurada. Deu 1 ano, ela falou: não, vou ter que falar com ele. Não é possível. Aí então ela chamou o pastor de novo. Falei: pastor, lembra? Aquela vez que o senhor veio aqui em casa? Sim, irmã. Eu falei pro senhor que eu tinha uma xícara, uma colherzinha, que era especial para mim, por isso eu deixei o senhor usar. Desde aquele dia eu nunca mais vi a colher. Seja verdadeiro comigo. O senhor levou por engano? Ou o senhor quis a minha colher? Já não deu nenhuma opção para ele, né? Qual das duas? Ele disse: irmão, não levei. Pastor, só o senhor que veio aqui, só o senhor que usou. Não levei. Ele explicou, a mulher a princípio não acreditou muito. Aí na hora de ir embora ele falou assim: irmã, mas antes de eu ir embora, traz a Bíblia lá, vamos ler mais uma passagem aqui para a gente orar. Ele pegou a Bíblia, na hora que ele abriu, a colherzinha estava na Bíblia. 1 ano. Sem abrir a Bíblia na sua casa. 1 ano. Como? Pessoas assim vão amadurecer espiritualmente. Se a Bíblia é simplesmente um móvel que fica lá na estante, aberto no Salmo 91 ou 23, como repelente demônico, a folha até amarelada. A Bíblia fica aberta em cima da estante, mas nunca fica aberta dentro do coração. O que adianta? E hoje em dia, gente, pelo amor, olha a facilidade que a gente tem. No celular você tem inúmeras versões. Se você dedicasse 10% do tempo que você gasta lendo aquele feed do Instagram, né? Fica igual um mongolóide, não para. Se você gastasse 10% do tempo que você fica rolando no Instagram para ler a Escritura, você lia ela 3 vezes por ano. Com certeza. Então devemos, de fato, buscar o amadurecimento. Crescermos como irmãos, como irmãs. Nos alimentarmos da palavra. Sem jamais esquecer que, para crescer espiritualmente, você deve desejar a palavra, crescer, estudar, ler. E também deve se despojar deliberadamente. Maldade, inveja, hipocrisia e não ficar falando mal dos outros. Amém, meus irmãos?